A gravação começará em breve, já começou! Muito bem, está dando a largada para a aula de filosofia. Meninas e menino, né? Paulo César, bendito fruto entre as mulheres. Vamos colocar presente aqui no chat, porque aí depois eu passo para a Isis, os alunos que compareceram na aula de hoje, ok? E aí a aulinha vai ficar gravada no canal do Eu Que Lute. E eu aproveito também, né? E acabo colocando num canal que o professor também tem, mas o canal Eu Que Lute é o canal oficial. Mas aí a Isis me deixa pegar essa aulinha e colocar também lá no meu canal, que eu acabo usando para outras turmas que o professor tem. Muito bem. Semana passada, quem é que estava na semana passada? Todo mundo aqui estava na semana passada. Eu estava em outro espaço. Agora eu estou aqui na minha casa. Eu estava na escola aqui perto de casa que eu dou aula, porque aqui não tinha internet. Então eu espero que a internet nos acompanhe até às 21 horas de maneira eficaz, né? Que dê tudo certo. Muito bem. Que Papai do Céu abençoe. Muito bem. Semana passada a gente estava falando sobre a introdução, né, do pensamento filosófico. Nós conversamos sobre o início da filosofia, o início da filosofia tradicionalmente reconhecida na Grécia, então, como o início da filosofia, que seria a filosofia mais racional. Porém, existe uma caminhada muito grande. Tirem fotos da aulinha e marquem a comunidade no Instagram. Olha a Isis, né? A Isis é super sensacionalista, propagandeira, merchan. Tá bom, vamos fazer isso sim. Já dei um print aqui, depois eu arrumo. Dá um sorriso da tua casa aí, por favor. Dá um sorriso da tua casa. Muito bem, todo mundo nas Pokébola. Ok. Gente, vamos lá então. Semana passada a gente fez a introdução da filosofia e eu terminei a aula da semana passada dizendo que o início da filosofia e que a primeira forma de filosofia é a filosofia da natureza. Então, a primeira filosofia que a gente entende na Grécia é a filosofia daqueles primeiros físicos, dos primeiros cientistas, dos primeiros filósofos, que a gente chama também de pré-socráticos. Quando a gente fala filósofo pré-socrático, a gente não está querendo dizer assim que todo mundo nasceu, viveu e morreu, e depois que todo mundo morreu, vem o Sócrates. Na verdade, o pré-socrático é um pensamento anterior. Vamos pensar que os pensamentos dos filósofos da natureza era um pensamento da cosmologia, um pensamento cosmológico na descoberta do início do universo. O pensamento deles era o pensamento, a investigação deles era uma investigação na busca da natureza última das coisas. Então, por isso que a gente chama eles de filósofo da natureza, aqueles que vão olhar para a natureza, né, e buscar não só a natureza material, mas a natureza originária das coisas. Então, esses filósofos que estão tentando sair um pouco da mitologia, eles vão buscar até de uma maneira um pouco esotérica, a gente pode falar, né, esotérica num sentido místico, eles vão tentar encontrar a origem do universo. Né? Então, a filosofia ela é inicialmente pré-socrática, cosmológica, porque eles estão nessa busca, né, pelo arquê, que significa o elemento do universo, e só com Sócrates essa filosofia vai começar a ser antropológica, uma filosofia que estuda o homem, uma filosofia que coloca o ser humano como centro das discussões. Vamos pensar que os filósofos da natureza, aos poucos, eles foram perdendo a força, aos poucos eles foram perdendo. Eles eram célebres, mais ou menos, eles eram célebres dentro daquele grupo específico de cientistas, mas eles vão perdendo um pouco a importância dentro da Grécia, porque vamos pensar que a família grega, vamos pensar que a mulher, o estrangeiro, a criança, o homem político daquele momento, o cidadão grego, né, político, ele não está muito interessado se o mundo veio da água, se o mundo veio do fogo, se o mundo ele veio dos números, né, uma coisa já mais metafísica para Pitágoras, se o mundo veio dos átomos.
o povo em si não está preocupado com isso. Vamos pensar, né? Pensa aí na tua mamãe, papai, vovô e vovó. Qual é a grande preocupação da família? Vai, responde aí, interage. Qual é a preocupação que uma família tem hoje? Se o mundo foi criado em 6 dias? A preocupação da civilização é se o Big Bang é uma teoria correta? Qual é a grande preocupação das famílias, enfim? Qual é a grande preocupação da sociedade? Pensa aí. Eu vou começar a chutar. Eu acho que a preocupação hoje das famílias é trabalhar, saúde, a tua preocupação é estudar, entrar para uma universidade. Então, os assuntos dos pré-socráticos, eles eram bacanas, eram legais, mas dentro de um grupo específico de filósofos. Né? Para o povo, olha, não fazia muita relevância se aqueles assuntos, enfim. Aí, quando entra Sócrates, aí a filosofia vai ganhando um outro corpo, vai ganhando um corpo mais racional, vai ganhando um corpo mais antropológico. Nós não estamos mais só estudando agora o universo, não, a gente está estudando ética, política, sociedade. Eu fiquei, na semana passada, de mostrar para vocês um material, né? Então foi uma promessa cafajeste da minha parte, porque o material eu não consegui ainda produzir, tá bom, gente? Porém, eu tenho algumas anotações aqui com as minhas letras garranchudas e que eu vou partilhar com vocês essa letrinha meio garranchuda. Atrás de mim tem um quadro, que eu não me animei ainda da aula com um quadro, mas ali tem um mapa mental também sobre a filosofia da natureza. Eu tirei foto do meu caderno, das anotações, e eu vou partilhar com vocês esse material, ok? Até para conduzir um pouquinho a nossa aula. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que está vivo? Levanta a mão aí. Quem é que está vivo? Quem é que está comigo aqui? Levanta a mão. Quem está prestando atenção? Quem está prestando atenção, levanta a mão. Aí, obrigada, Jana. Opa, é isso aí. Eu escutei um aleluia. Muito bem. Glória a Deus. Axé. Isso mesmo. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui, é que assim, ó, bom, é uma pergunta meio assim, eu criei um joguinho, ok? Pra gente fazer uma revisão no final da aula, tá certo? E aí, eu vou ter que premiar vocês, né? De que modo, sei lá, acho que eu vou dar uma caixa de bis para Isis, e Isis, quando tu encontrar esse aluno, quando encontrar essa aluna, tu presenteia com um bis, porque ganhou, né, um quiz dos filósofos da natureza. E aí, para fazer esse quiz, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão, a maioria de vocês está com celular, tem gente que está com computador, como é que é a nossa estrutura aí? Porque estou fazendo essa pergunta porque eu tenho um Kahoots aqui. Alguém aqui já brincou de Kahoot? Alguém aqui já brincou de Kahoot? Tá com celular, perfeito. O Kahoot é um joguinho bonitinho, é um joguinho legal, enfim, mas eu tenho ciência de que pelo celular dá para jogar também, tá bom? Só que é mais difícil, né? São 2 janelas, enfim. Então, a pessoa que tá com o computador, mas é um milagre, o milagre de Deus. Prazer, minha querida. Olha, eu não sou dessa aula, tá? Eu só entrei por curiosidade. Então fica aí, porque a curiosidade é totalmente filosófica, meu amor. Entra aí, epistemológica, fica aí. Tamo Então, junto. tá bom. Coisa boa. Seguindo aqui, ó, trabalhar com Kahoot é legal também, que é uma brincadeira, é um aplicativo em que a gente pode fazer o joguinho. Só que seria legal, enfim, né, se a gente conseguisse fazer isso pelo computador, ok? Mas, se não der, não tem problema, tá certo? Se não der para fazer hoje, não se faz hoje também. A gente cria um outro espaço, uma outra maneira de fazer, ou eu apenas partilho, ou aprendo a partilhar com vocês para vocês ficarem brincando aí, que é um jogo meio quiz, assim, que a gente pode criar, tá certo? Nunca fiz só pelo celular, então, assim, se alguém que já jogou isso só pelo celular dizer como é que foi a experiência, daqui a pouco eu lanço no final da aula e todo mundo faz com o celular também, que não dá nada, tá certo? Então, tem um joguinho ali depois pra gente testar os nossos conhecimentos, tá bom? Mas antes disso, então, vamos para a aula. E aí, assim, ó, eu vou pedir a senhora desculpa, né? Geralmente, dentro do gênero. Ó, e dava certo, Janaína.
Na escola jogávamos pelo celular na aula de português. Show de bola. Se dava certo, então no final eu lanço, então. Tá certo? No final eu lanço. Oi, filha. Entra, filha, te esconde. Te esconde. É casa, né? Casa é casa. Muito bem. Vou, no final, então, acho que vou lançar pelo celular e vamos ver no que dá, tá, Janaína? Turma, eu quero partilhar com vocês os meus garranchos, tá certo? Porque eu não fiz bonitinho no computador, mas vou partilhar aqui um material que ele fala sobre essa filosofia da natureza, que ela é vasta, enfim. É interessante falar, mas não creio que o Enem cobre muito essas questões, tá certo? Ou então, o Enem ele pode cobrar, mas ele não vai fazer tu memorizar, né? Tipo, o nomezinho de cada um, a escola que cada um estudou e o elemento originário da natureza que cada um pensou, né? Então, não, o Enem não vai te cobrar essa decoreba. Mas é interessante a gente entender, então, a postura dos filósofos da natureza, e aí a gente se larga para o Sócrates. Bom, deixa eu partilhar aqui a tela, se eu ainda me lembro. Apresentar agora. Apresentar uma janela. Eu acho que é isso aí. Vamos lá. Apresentando uma janela. E aí apareceu aí para vocês alguma coisa. Apareceu para vocês alguma coisa, né? E aí assim, gente, hoje vocês vão ter que ter uma paciência, porque essa é a minha letra mais linda que eu consigo fazer para ti, ok? E aí aqui esse material, tá, turma? Eu posso partilhar, obviamente. Se eu clicar no link direto, acho que não vai, tá? Eu acho que vai dar erro se eu botar. Eu vou fazer a tentativa. Eu não sei, porque assim, ó, eu botei o link aqui que aparece para mim, tá? Eu não sei se esse link aparece para vocês aí alguma coisa depois. Mas se não, eu partilho depois no Drive do Eukilute, tá bom? Mas é o link aqui que abre para mim quando eu abro o PDF pelo computador, tá? Mas acho que não sei se vai dar certo para vocês. Ah, mas aí depois eu partilho de um outro modo isso. Acho que. Pois é isso aí, Janaína, tô rateando, né? Perfeito. Como é que eu posso fazer isso em super, hiper, mega, ultra rápido? Deixa eu entrar aqui rapidinho. Deixa eu entrar aqui, eu vou botar no Drive já. Eu tô com o e-mail da Isis aqui. Notas, aula sociologia. Eu vou jogar aqui no Drive. Eu vou jogar no Drive aqui. E aí, jogando, deixa eu ver, novo arquivo. Vou jogar aqui, já vou partilhar, porque depois a gente se esquece. Essa é a real. Material, não é aqui. Materiais. Parar a partilha. Que parar a partilha? Como assim? Aqui. Pera aí, gente, desculpa a demora. Aqui. Tá, eu acho que agora vai. Agora eu vou gerar o link aqui para todo mundo. E aí, pelo menos os garranchos hoje. Que vergonha, tio. O cara não conseguiu produzir um material decente, mas é um absurdo. Aí, agora eu acho que vai dar para acessar. Tá? Então, é as minhas letrinhas feias de caderno, tá bom, turma? Mas ele tem, de certo modo, resumido aí os filósofos da natureza. Muito bem. Tá? Depois desse enrolation tabajara aqui, agora foi. Então, depois desse enrolation gigante, tá certo? Vou falar um pouco aí das coisas que eu acabei escrevendo, tá certo? Turma, em primeiro lugar, sobre a filosofia da natureza, tá bom? Algumas palavras que vai aparecer para nós, tá? A questão da physis, né? Onde vocês estão vendo ali, ó, peraí. Aqui, vou dar uma ampliada aqui no meu coisinha. Tá? Então, para o filósofo pré-socrático, né, o mundo ele é uma unidade, né? A multiplicidade ele na verdade, como se fosse é ordenada por essa physis. Vamos lá. Para o filósofo pré-socrático,
pelo menos para o início, tá? O mundo ele foi criado por uma arqué. Né? O arqué é o elemento originário. Só que esse elemento originário ele se manifesta de maneiras múltiplas. Então vamos pensar, né? Se a gente for olhar para o mundo ele é cheio de coisas, o mundo ele é cheio de aparências. Enfim, né? Na tua frente aí agora tem celular, tem mesa, tem cama, tem pessoa, tem oxigênio. Então todas essas coisas materiais, coisas não materiais também. Então, vamos pensar que a matemática, né? A matemática ela é um ente não corpóreo. Ou seja, a matemática é real. Ao mesmo tempo, é uma realidade que não necessita de um corpo. Né? Então, os entes, as coisas com vida, né? As coisas que perderam a vida para virar cultura. Vamos pensar, né, que esse teu móvel de madeira, ele é a não árvore que está na tua casa. Vamos viajar bastante. O móvel que está na tua casa aí, essa madeira, ela é cultura. Um dia, essa cultura teve vida. Mas aí eu olho para a natureza, nego a natureza, nego a vida da árvore e crio um móvel para mim. Então, toda a cultura seria também uma negação da natureza transformada em matéria para nós. Só que tudo isso, para os primeiros filósofos da natureza, tudo isso é uma coisa só. Então, o mundo ela é uma unidade, mas que se manifesta de modo múltiplo. E quem manifesta de modo múltiplo, enfim, é essa natureza. A natureza última das coisas, que a gente pode chamar de essência das coisas também, a natureza das coisas tem esse poder cósmico de se manifestar através da multiplicidade das coisas. Né? Então, physis é uma palavra que a gente está falando, é natureza, né? Aristóteles vai chamar esses pré-socráticos de físicos, porque eles estão atrás da natureza última das coisas, então não é só a natureza que eu vejo com os meus olhos, enfim, mas é a natureza última, e por trás desta natureza também está escondida a arqué, que está de verde ali. A arqué é uma palavrinha que significa o princípio e origem, né? O princípio originário das coisas. Muito bem. Qual é a diferença aqui, né, do pré-socrático para Sócrates? Eu já comentei ali no início, né, que o pré-socrático ele está preocupado com o universo, com a natureza da realidade. Né? O pré-socrático ele está preocupado com uma coisa interessante. Por exemplo, por trás das aparências, existe alguma essência? Existe alguma essência por trás das aparências? Tem filósofos pré-socráticos que vão defender radicalmente, né, que existe uma essência, ou seja, algo que não muda nunca. As aparências, né, elas estão sempre em movimento, em transformação, porém, existe algo escondido, existe uma base constante, existe uma base imutável, que para Parmênides é o ser, ou seja, aquela essência que não muda. Então, o pré-socrático ele está com essas preocupações, enquanto Sócrates ele é mais pé no chão, vamos imaginar assim, né? Sócrates é o filósofo da cidade. Sócrates ele é o andarilho que vai conversar com as pessoas sobre assuntos totalmente antropológicos, assuntos que têm relação com o teu dia a dia. Por isso que a filosofia de Sócrates ela vinga, né? Ela vinga e ela se sobrepõe depois à filosofia pré-socrática. Né? Seguindo aqui mais adiante, e aí aqui, né? Vocês me desculpem essa minha letra linda, maravilhosa, né? É anos e anos de caligrafia. Vou começar então a fazer aqui uma revisãozinha então dos pré-socráticos, tá bom? A primeira escola que surge na Grécia, escola filosófica, e aí é interessante, né, que a filosofia ela é cheia de escolas de filosofia, escolas de pensamento, escolas com linhas de investigação. Então, na maioria dos filósofos, por trás deles, há uma escola filosófica. E a escola de Mileto, ela traz, então, três grandes famosos, que é o Tales de Mileto, o Anaximandro e o Anaxímenes. Para o Tales de Mileto, o arquê, aquilo que é responsável pela origem de todas as coisas é a água, ou o corpo úmido.
Vamos pensar que na época de Tales não tem velório para todo mundo, né? Na época de Tales não tem enterro para todo mundo. Então, vamos pensar aqui, né? Quando uma pessoa morre, uma das primeiras coisas que acontece com o nosso corpo é um processo de desidratação, né? O nosso corpo, ele fica enrijecido, ele fica coagulado, ele fica sem água. Então, essa hipótese, né, empírica, essa observação que Tales está fazendo da realidade dele é essa, né? Os corpos morrem, as frutas apodrecem, e o que está por trás, né, de uma fruta que apodrece, ou de um corpo que ele vai ficando rígido, enfim, e fétido, é a ausência de água. Vamos pensar que Tales de Mileto é meio terraplanista aqui. Vamos imaginar que, para Tales, o mundo ainda não é redondo. Ele, embora o Tales olhe para os outros astros e encare os astros como esferas, ele olha para a Terra e não percebe a Terra esférica. Então ele vai dizer também que a nossa Terra, ela flutua sobre as águas. Então, para Tales, a água ela é um elemento impressionantemente importante. E, né, brincando um pouco com a filosofia do Tales, a gente sabe que se tirar a água do mundo, o que, que acontece? Né? Se tirar a água da nossa vida, o que, que acontece com a nossa vida? Então, ela define e morre. Né? Então, Tales vai dizer que água. É interessante que Tales também ele é um cara que está tentando sair da mitologia. Né? Porque Tales ele é um cara extremamente adepto da religião grega, e vamos imaginar que ele é meio devoto do Poseidon aqui. Só que em vez de, obviamente, usar o Poseidon, ele está usando a água como elemento. Então, assim, não é 100% racional ainda a filosofia, mas é uma tentativa intuitiva, né? É uma intuição. Já tinha falado a palavra, é um pouco esotérico. Eles estão atirando e jogando na loteria na tentativa de encontrar esse arqué, esse elemento originário. Então, Tales, para ele é água. Para Anaximandro, é uma palavrinha que a gente chama de apeiron. Cara, apeiron, né, é como se fosse uma energia. Apeiron é uma energia, vamos pensar, cósmica, que teria, então, originado a vida e o universo. Vamos pensar que o Anaximandro já é um princípio meio metafísico. Ele não consegue olhar para a natureza, ele não consegue identificar um arquê material. Então, o Anaximandro, embora não tenha inventado a metafísica de modo consciente, e metafísica aqui, né, gente, vamos entender que são as coisas imateriais. Metafísica seria aquilo que vem para além da física. Seria o mundo. Não é um mundo sobrenatural ainda, porque para eles é o espírito, né? Eles não têm um conceito formado sobre o espírito aqui. Para eles, a mente é a alma. Essa coisa de alma e espírito, como a gente tem hoje, bem conceituado, antigamente a alma, o espírito, eram mente, é a mente, é o pensamento. Então não é bem metafísico, mas vamos lá, que ele já está dando um tiro aí na Lua, né, um tiro ainda místico, o apeiron, algo sem limite, indefinido, que não dá para dividir, que é infinito, que teria criado, né? E para ele, o movimento é uma ilusão. Né? Para ele, aqui, ó, as coisas se movimentam, né? Mas o princípio. A comunicação tá mal. Professor, eu acho que tu tá sem áudio. Agora caiu tudo.
Vai, gente. Quanto tempo eu tô falando sozinho aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, agora dá pra ver direitinho. Ah, mas Agora tá ok. onde é que eu parei, gente? Ah, que sacanagem. Ah, que vontade assim de. Ah, que palhaçada. O que eu tava falando? Quando vê, bugou a minha tela aqui, na real. Ah, que palhaçada. Ah, senhor. Deixa eu partilhar aqui de novo, gente. A última coisa que. A alma, tá. Vamos voltar pra alma. Nossa. Agora a minha alma saiu do corpo agora aqui. Vamos ver, Baca. Que palhaçada essa internet é de merda. Ah, tia, pelo amor de Deus. Tela inteira. Não, é aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos lá. Pô, não tem, cara. Não faz isso comigo, né? Voltando aqui para a alma, então, né? Vocês prestaram atenção no que eu falei do exercício do Enem ou não? Não, não falei nada de exercício do Enem para vocês. Olha só, falando do exercício do Enem de novo aqui, tá bom? Estão me ouvindo direitinho, gente? Estão me ouvindo? Olha só, sobre o exercício do Enem, se eu tivesse que criar um exercício sobre alguma questão pré-socrática, eu criaria esse dilema e essa polêmica da filosofia pré-socrática, que são aqueles que defendem que o movimento, ok, é algo positivo, que o movimento, que tudo flui, né, que não existe um ser imóvel como essência, né? Então, existe o grupo que vai defender que o movimento é o que rege verdadeiramente as coisas, né? Que a transformação, que o fluir, que o devir, que é uma palavra que se usa, ou que o vir a ser, né? Que o vir a ser, ele é uh, ele é criador, ele é originário, ele é, de certo modo, é ele que conduz a realidade. E tem um grupo de filósofos que vai dizer que não, que na verdade que o movimento ele existe, ok, mas ele é sempre conflitivo e ele é aparente. Tem gente que vai, tem filósofo que vai dizer que existe uma base imutável. A Helena levantou a mão. Helena, quer falar, minha querida? Pode falar. Nada, eu só ia fazer, tipo, meio que um trocadilho, tipo, se a coisa fundamental, assim, é o movimento, e as esponjas, né, e as árvores, como é que elas ficam? Não, sabe? Tá. Excluídas. Por que tu Vamos lá, eu quero entender. Por que tu fala que elas ficam excluídas, meu amor? Diz. Não sei, é que estaria dizendo que o princípio da vida seria o movimento. Então dizer isso não seria dizer que esponjas e árvores não fazem parte disso, que elas não são seres vivos? Ok. É que assim, ó, de certo modo a árvore ela se movimenta, né? Tu tá me dizendo que a árvore não movimenta porque ela tá parada, enfim. Vamos pensar, né? Não sei se foi isso que tu quis dizer, mas as esponjas, a árvore, né? Embora estejam paradas ali, enraizadas, elas estão em constante movimento. Vamos pensar que se eu plantar uma árvore hoje, e eu não tô, tipo assim, ó, essas discussões eu acho muito bacanas, tá? Porque eu entendo que existe muito movimento, né? Claro que existe movimento, mas eu defendo, né? Quem sou eu para defender? Mas eu entendo que existem coisas que não mudam. Né? Eu acho que a nossa vida é a todo tempo mudança e estabilidade. Mudança e estabilidade. Vamos pensar, o mesmo exemplo da árvore, né, a gente pode dizer sobre nós. Né? A Helena, quantos anos a Helena tem? Pensa aí, Helena. Diz para mim, quantos anos a Helena tem? Eu? É. Eu tenho 17. Como é que tu sabe, Helena, que tu és a mesma pessoa de quando tu tinha 7 anos? Olha, eu não sou, mas às vezes parece que sim. Tu não é a mesma Helena em muitas coisas,
no sentido de que hoje tu tens uma outra cabeça, uma outra consciência, plano, meta, objetivo, né? Que nem diz Raul Seixas, nós somos metamorfoses ambulantes. Mas existe algo em ti, ok? Que de certo modo funciona como uma linha, né? Que liga a Helena dos 7 anos à Helena dos 17. Né? Então, embora, né, o nosso corpo a todo momento tem célula morrendo, tem célula nascendo, os tecidos eles estão sempre em reconstrução, eles estão sempre em transformação. O corpo que a gente tem hoje não era o corpo que a gente tinha há 4 anos atrás, porque a gente está em constante mudança, ok? Que nem uma árvore. Porém, existe algo em nós que é que, 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 que nos liga. Tipo, em que sentido, tá? Eu sou o mesmo Mauro de 5 anos. Eu sou o mesmo Mauro de 10 anos. Não em pensamento, não em corpo, não em maturidade, não em história. Porém, existe algo em nós. No mínimo, a memória é algo que garante, né, essa compreensão de que muitas coisas mudam em mim, mas eu sigo o mesmo, enquanto ser. Enquanto ser. Então, essa é a discussão dos pré-socráticos. Então, por exemplo, o Anaximandro, ele já traz de cara isso, né? Existe um movimento, é inevitável, né? Para ele, o movimento é sempre conflito, né? Aquele jogo que eu fiz ali, ó, da natureza e da cultura. Natureza e cultura, para nós, é condição humana, né? Não tem como tirar do ser humano a natureza e não tem como tirar do ser humano a cultura. Nós somos cultura e natureza, só que cultura e natureza está a todo momento em conflito, sempre um predominando o outro, né? E tem horas que a natureza prevalece a cultura, tem horas que a cultura prevalece a natureza, mas existe algo em nós que é ser, né? Que a gente chama de ontologia. Seguindo a loucura aqui, né? O Anaxímenes, né? Para o Anaxímenes é o ar, né? O ar, a respiração. O ar, ele, num processo. Aí, né? Isso aqui é decoreba, mas enfim, né, num processo de rarefação, o ar pode virar fogo. Num processo de condensação, o Anaxímenes vai dizer que o ar pode virar uma água. Enfim, mas eles estão buscando o ar quê? Né? Eu perdi muito tempo hoje com essas funções. Perdi muito tempo no sentido de que eu acho que eu demorei para começar a aula e sei lá quanto tempo eu fiquei, e já estou vendo aqui que já é quase 9 horas, é um absurdo isso. Para o Pitágoras, gente, para o Pitágoras, essa também é um outro cara meio espiritualista, esotérico, né? Porque para o Pitágoras, gente, embora, já falei na aula passada, né, que Pitágoras ele é um enigma da filosofia, a gente encara muitos pitagóricos ali, né? Que são os alunos que, de certo modo, são de Pitágoras ou usavam a palavra Pitágoras, né, para se identificar enquanto aluno, porque se Pitágoras existiu ou não, ninguém sabe. Mas, para o Pitágoras, né, ou para os pitagóricos, o mundo, ele é número. Né? Então, o arquê do mundo, eles são os números que a manifestação dos números, né, vão criando todas as coisas. A manifestação dos números, né, o Copérnico é um cara que vai dizer que a geometria, Deus usa a geometria para criar o mundo. Então, o Pitágoras, ele é também uma pessoa que vai buscar, né, fora daquilo que ele vê, um arquê para tentar justificar. E ele olha para o mundo e o que ele percebe, né? Leis da matemática. Leis da matemática. O Parmênides e o Heráclito, e aí agora sim, né? Sem muita decoreba aqui, né? Mas o Parmênides e o Heráclito são os caras que dividem a principal discussão da filosofia pré-socrática, né? Para Parmênides, é esse cara que ele que vai dizer que o mundo ele está em mudança, mas essa mudança é aparente. Para ele, as transformações existem, obviamente, existem as mudanças, os movimentos, mas ele entende esse movimento como algo meio ilusório, que o que importa para Parmênides são as essências. Quer um exemplo? Vamos lá, todo mundo está dentro de uma casa aqui dentro. Todo mundo está dentro de uma casa. Ok? O que tem dentro da nossa casa que não muda? Vamos pensar.
Tem 5 pessoas aqui. Tem 6 casas aqui. As nossas casas são totalmente diferentes. O que não muda de uma para outra? Vamos refletir aí. O que não muda de uma para outra? Fala, pode falar. Todas têm chão? Todas têm chão? Gostei. Todas têm chão. Que a palavra chão, ela é super ampla, na verdade, né? Mas gostei. Todas têm chão. Banheiro. É interessante, Ingrid, que vamos pensar que tem casas que não tem banheiro. Para nós, olha que louco isso, né? Existe a pobreza, mas existe uma pobreza relativa. Em que sentido, né? Para a Índia, ok? Para muitas famílias na Índia, não ter banheiro em casa não é sinônimo de pobreza. Mas para nós, não ter banheiro em casa seria um sinônimo de pobreza. Né? Todas as casas têm teto? Todas as casas têm parede? Sei, quem dorme nas marquises? Dá para chamar aquilo de casa também? É outra loucura, né? Dá para chamar aquilo de casa? Eu posso dizer que embaixo da ponte é uma casa? Né? Afinal, o que constitui casa? Pode ser uma oca, pode ser uma iglu, pode ser parede, pode ser tijolo, pode ser latão, pode ser container. Fala, Helena. Eu acho que casa é onde tu vai para descansar. Eu acho que casa é onde tu se encontra ali. Ok. A finalidade da casa, ela é igual para todas, né? Vamos pensar. Gente, vocês estão com a mãozinha levantada, vocês podem, vocês querem falar, vocês podem falar, gente, abrir o microfone e falar, tá louco. Tá, eu vi que a mãozinha da Cosme Maria tá levantada, tem outras mãozinhas levantadas, né? A Roberta também. Pode falar, gente. A finalidade da casa não muda, né? A casa serve para, assim como uma cadeira serve para, né, sentar. Não importa se essa cadeira é um trono de ouro ou se é um toco de madeira que tem na minha casa, né? A cadeira serve para sentar. Então, esse exemplo meio tosquinho assim, né, mostra um pouco essa diferença aqui. Para Parmênides, o que importa são as essências. O que importa para Parmênides é aquilo que não muda. Aquilo para ele é essência, aquilo para ele é verdade. E o resto? Aparência. Tudo aparência, né? Então, Parmênides é um crítico. Né? Para ele aqui, né, vai surgir a metafísica, surge as essências, enfim. Né? Para ele, né, dentro dos meus garranchos aqui, né, o ser, né, para ele, a palavra ser é o arquê das coisas, o ser é o que de fato aquilo é, né? Então, assim, o que é o ser? O ser é a essência daquilo. Vamos pensar que um anel de ouro, eu posso pegar um anel de ouro, derreter o ouro, transformar num colar de ouro, né? Eu posso fazer um dente de ouro, enfim, mas existe algo ali que é essência, que é o ouro, né? O pessoal da química aí, qual é a sigla do ouro? Acho que é AU, sei lá, não me lembro mais. Mas o ouro. Se eu tiro ouro, já não é mais anel, já não é mais ouro. Então, no momento que eu tiro a essência, aquilo ali se descaracterizou, se desconfigurou. Então, para Parmênides, o importante são as essências. E para ele, a essência é uno, né, imóvel, é absoluta, né? O que significa dizer que o ser é absoluto? Que nada está fora dele, porque ele acredita que tudo é uma coisa só. Né? Ali no início da aula eu falei, né, que para muitos filósofos existe uma coisa só que ela, né, se manifesta de modos múltiplos. Né? O Heráclito seria o cara, né? O Heráclito, vou dar uma corrida aqui agora, tá, gente? Né? O Heráclito, ele é. Perdi tempo, gente. Próxima vez eu vou voltar a fazer lá na escola de novo. Lá fui fazer em casa e minha internet bugou. Pro Heráclito, esse é o cara do movimento. Vamos pensar que pro Heráclito tudo é movimento. Pro Heráclito,
né? Tudo flui. Ele era considerado obscuro, né? Tipo, vamos pensar, né? Hoje seria essa palavra politicamente correto não seria a mais adequada, mas antigamente chamavam ele, né, de o obscuro, o enigmático, enfim, né? E para o Heráclito, ele é o cara que vai defender que tudo flui, que nada permanece idêntico a si mesmo, né? Uma das frases dele mais conhecidas é que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Por que ele diz isso, né? Por que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio? Vamos lá, por quê? Por que não dá para tomar duas vezes banho lá no Laranjal? Quem tem o hábito de tomar, né? Porque tem gente que acha que ela aguinha um pouquinho suja, não vai tomar banho, enfim. Mas por que não? Porque, no Laranjal seria mais ou menos isso, né, Ingrid? Né? Mas tem gente que não dá bola. Porque a água está sempre escorrendo. Muito bem. Então, por que não dá para tomar banho duas vezes no mesmo rio? Né? Porque a água que me banha num dia não vai ser a água que me banha no outro. Isso em Heráclito, né? Porque se eu achar que para Parmênides o que importa para a água não é a sujeira e sim o H2O dela, estarei sempre banhado por um H2O. Meu amor, eu não vou te judiar, tá, minha querida? Só me dá mais 4 minutos, porque eu perdi tempo, de verdade. 4 minutos eu encerro, tá bom? Então, para ele aqui, ó, a realidade, eu sei que tá todo mundo arriado, né? Tá. A realidade é transformação constante, né? Para ele, a realidade é os contraditórios, né? Vamos pensar que Heráclito, ele vai dizer que tudo que muda, muda o seu contrário. E é por isso que ele usa o fogo. Por que o fogo para ele é o elemento? Porque, vamos lá, né, gente? Fogo está sempre em movimento. O fogo, ele está sempre, né, em constante movimentar, está sempre queimando, 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 né? Enfim. Só que também é meio, vamos dizer, para ele é meio metafórico também, né? Tudo para ele que muda, muda para o seu contrário. Então, eu acredito na existência da noite porque eu já tive a experiência do dia. Eu acredito, eu sei o que é paz porque eu já vivi a experiência da guerra. Eu sei o que é alegria porque eu já vivi instante de tristeza. Então, para o Heráclito, e não só para ele, enfim, para tantas outras pessoas, né? Tudo que vem, vem com o seu oposto junto, né? E isso é um problema gigantesco para pós-modernidade, né? Quando a gente chegar lá na pós-modernidade, e a gente vai ver assim, ó, que bagunça o mundo gerou, criando, né, esse raciocínio binário, né? Viajando aqui coisas que a gente não precisa falar agora, mas Heráclito ele vai inventar essa coisa meio binária. Tudo que existe, existe sempre o oposto. Né? Para Parmênides, se eu subir aqui um pouquinho, para Parmênides, por ele acreditar que o movimento é ilusão, é aparência, né? Coisa que tanto faz, tanto fez. E a essência é a verdade, porque nunca muda, ele também está criando uma oposição. As aparências e as essências. E é muito difícil hoje a gente viver sem esses dois valores, né? A gente muitas vezes julga, né? A gente julga que tem coisas que são total aparência e a gente julga coisas que são essenciais na nossa vida. Né? Coisas que, se eu não tiver, não serei eu. Então, a gente vive esse pensamento binário. Seja céu ou inferno, ok? Seja céu e inferno, ou seja, movimento e permanência, aquilo que para mim serve, aquilo que não serve, só que isso trouxe, né, uma reflexão extremamente importante na pós-modernidade, que é cena para os próximos capítulos aí. E para acabar, tá, turma? Para acabar, e assim, ó, me desculpem a confusão que eu fiz hoje, mas os pluralistas e os atomistas, ok? Eles são filósofos que não vão acreditar que o mundo vem por uma arquê, ok? Para esses filósofos, o mundo ele não foi constituído por uma arquê, una, algo que disso do um gerou várias coisas, enfim. Para eles, o arquê, eles são vários arquês, são os arqués. Então, alguns nomezinhos aqui, né? Pro Empédocles, ele defende a existência de 4 elementos: ar, fogo, água e terra. Né?
para o Anaxágoras, é uma palavra um pouco estranha, mas que, né, a gente chama de homeomerias, que são pequenas partículas das quais tudo foi feito. Então, vamos pensar que hoje a gente fala em célula. Olha que interessante. A gente fala em célula. Anaxágora não falou em célula, mas ele pensou algo muito parecido. Né? Partículas pequenas das quais as coisas são feitas. A menor parte de uma delas contém todas as coisas juntas. Ele pensou no átomo, no caso? Quase, porque tem um específico que pensou no átomo mesmo, Helena. Mas assim, ó, combina, né? Para o Anaxágoras, as homeomerias, que é muito parecido com a questão do átomo também. É uma questão de termo aqui. O átomo, quem criou a ideia de átomo foi o próprio pai da química, que é o Demócrito. Né? Então, aqui, ó, havia uma escola que era uma escola dos atomistas. E Demócrito é o cara que vai criar o átomo. Por que, minha querida? Qual é a diferença aqui, então, né, do átomo para homeomeria? Né? Tem que ter uma diferença. Pô, professor, tá, mas vem cá, é só o termo, né? Para o Anaxágora é homeomeria? Tá. E para aquele átomo, qual é a diferença? Para o Anaxágoras, tá? As homeomerias são infinitas. Existe uma presença mística. Sabe aquela coisa assim, ó, as homeomerias constituem o infinito, o além, as homeomerias constituem todas as coisas. Então, existe ainda uma coisa meio mística. Para o Demócrito, não tem nada de misticismo. Ok? Para ele, e aí eu vou dizer assim que o Demócrito, ele é um dos caras que criou o materialismo. A palavra materialismo, né, a gente vai estudar muito em Marx. E, quando vocês verem em Sociologia Karl Marx, o professor vai falar do materialismo dialético, né? O materialismo é a ausência total de imaterial. Né? Materialismo é matéria pura. Vamos pensar que o ateu é totalmente materialista. Para o ateu não tem energia, para o ateu não tem good vibes, tipo, boas vibrações. Não. O ateu que não acredita em imaterialidades, ele é materialista, ou seja, eu só acredito na matéria. E o Demócrito é o cara que vai inaugurar. Para ele, o átomo, ele é o criador. O átomo, ele também cria os meus pensamentos, né? Ele cria a minha alma. E, opa, como assim, professor? Alma. É que para cá, alma é mente. Alma não tem nada a ver com religião e espírito aqui, para Demócrito. E ele é um dos pais da química, né? Gente, esse material aqui, com esses meus garranchos, ele é um mapinha, enfim, né? Mental dos filósofos da natureza. Próxima aula, o assunto é Sócrates, Platão, sofistas, que aí é algo que beira mais a uma coerência com o Enem. Né? O Enem, ele gosta dessa filosofia política e ética. Né? Então, se a gente tivesse, ó, o que vai cair no Enem? Enem vai investir em política, ética e estética. Essas são as minhas hipóteses, né? Mas é interessante, de certo modo, é importante que a gente entenda esse caminho da mitologia, da filosofia e da filosofia da natureza e Sócrates, que é o assunto da próxima aula. Gente, desculpa ter demorado a começar, ok? Ficou naquela confusão ali se era 8h30, se era 8h15, mas é 8h15, né? Eu vou falar com a Isis, é 8h15. E né, essa função de internet aí que deu essa bugada. Ok, estamos aqui praticamente há 1 hora. Gostaria de agradecer a paciência de vocês, tá certo? E eu vou tirar uma fotinho aqui, né, com essa multidão de seres humanos, mas como disse Tia Libral, nós somos poucos, mas nós somos muito loucos. Tá bom, gente? Mandar uma fotinho para Isa. Aê! Mais alguém para abrir a câmera? Mais alguém para abrir a câmera, só para se exibir para Isis? Para fotinho. Para fotinho, para se exibir para Isis lá. Alguém quer se exibir mais para ela? Então tá, nós vamos tirar foto. Então, ó, 1, 2, 3 e... Aê, Cauane! Conheci a Cauane. Foi um prazer. Beijo, gurias. Até a próxima aula. Tchauzinho. Professor, Oi! professor,
Eu Fala. queria até comentar a última coisa que foi dita, que eu acho muito interessante sobre a alma ser retratada pelos filósofos como a mente. Porque às vezes eu fico pensando, tipo, a alma, isso que algumas religiões. Não, isso que a gente considera alma. Olhando num aspecto mais cético, seria como se fosse só a coisa do nosso cérebro. Então, tudo que a gente é está no nosso cérebro. Então, nossa alma, nossa essência está no nosso cérebro. E aí eu fico criando umas coisas, eu fico pensando umas coisas muito loucas na minha cabeça depois. Sim. Assim, ó, eles não tinham um conceito formado sobre alma e sobre espírito, né? Isso eles não tinham, na verdade, porque isso vai aparecer com os egípcios, com os babilônios, com os hebreus, né? Quando a gente entra em filosofia medieval, que começa ali, ó, Jesus, Agostinho, Tomás de Aquino, aí ali eles entendem já diferente, que a alma, que o espírito, ele não é um processo da neurociência, ele não é um processo do cérebro, até porque esses termos na época nem tinha, né? Não havia esse tipo de termo na época, né? Mas é interessante que, para Sócrates, quando eles falam em alma, eles estão falando em racionalidade e mente mesmo, né? Já em Platão, porque Platão ele era meio que aluno, discípulo de Pitágoras, ok? Ele vai entender um pouco mais, ele vai entender sim que existe um espírito aí. Platão ele é um dos primeiros casos que vai começar a falar do espírito, porque eles acreditam ali na reencarnação já, né? Já existe um processo de reencarnação naquele momento. Que a palavra não é reencarnação, é transmigração de alma, mas eles acreditam já nessa questão assim de, de morrer, de certo modo voltar de alguma maneira, né? Tu já ouviu falar de orfismo? Orfismo, acho que de nome não. É uma religião que não existe mais, no caso, tá? Ah, tá. Mas o orfismo era a religião de Pitágoras. E para o orfismo, o que que acontece aqui, ó? Para eles, a alma é algo imperfeito. Tipo assim, ó, para o cristão a palavra é pecador, né? Tipo, tu é pecador. Então, para eles acreditam que a alma é imperfeita e o corpo seria a prisão da alma. Então, o que que acontece? Tu vai ter que decidir. Ou tu vive buscando os prazeres do corpo e esquece a alma, ou tu vive buscando os prazeres da alma e prioriza a alma em cima do corpo. Por quê? Porque se tu não tiveres uma alma evoluída, ok? Quando tu morre, tu volta para uma prisão de novo, para uma prisão corpórea. Então, o orfismo, Pitágoras, Platão, e é Platão que vai, tipo, Platão que vai influenciar o cristianismo depois. Então, essa questão do céu, do inferno, que eu tenho que cuidar da minha alma, porque senão eu volto para a terra e sigo sendo castigado num corpo, né, um corpo que aprisiona a alma, isso é totalmente religioso dentro da filosofia. Totalmente. E nessa explicação aqui, a alma já não é uma coisa da mente, a alma é um corpo imaterial. É um corpo imaterial. Que louco isso, né? Eu acho essas viagens muito massa. Aham. Tu curte essas vibes, minha querida? Como é que é? Sim. Tu é mais cética? Tu é mais espiritualista? Ah, não sei, eu gosto de pensar nos dois lados, eu gosto de comparar os dois lados. Tipo, eu vejo muito essa coisa do destino das pessoas, da nossa alma quando a gente morre, porque no aspecto religioso, a gente iria para algum lugar, a gente iria para um céu, para o inferno, ou a gente reencarnaria, e nosso corpo seria tipo uma casca vazia. Mas no aspecto cético, seria como uma máquina que para de funcionar. E aí, Uhum. comparando essas duas coisas, eu fico achando que é muito louco isso. Para Demócrito, é os átomos que se desintegraram, acabou, deu. É. Enquanto os átomos estão integrados, tu respira, tu pensa, tu reflete, porque para ele pensamento é átomo, para ele a mente é átomo, né? E aí quando os átomos se desintegram, a nossa vida se termina. Olha que louco isso. Isso é pro seu Demócrito. Existem relatos de pessoas que reencarnaram. Não entendi, Cauane, pode falar. Existem relatos de pessoas que reencarnaram. Tem até vídeos no YouTube e tudo. Pois é, minha querida, assim, ó, isso é uma coisa também que eu acho extremamente interessantíssimo. Por exemplo, tá? Vamos lá. Nós somos 8 bilhões de seres humanos, tá? Dos 8 bilhões de seres humanos, vamos imaginar que tu
a cada 10 conhecidos, a cada 8 conhecidos, tá? Um já te relatou que viveu uma coisa meio espiritualesca, assim, sabe? Tipo, vi coisa, mediunidade, milagre. Pensa aí no teu grupo de pessoas que convivem contigo. Tu já deve ter escutado alguma história espiritual, né? Enfim, tá? De pessoas que morrem e voltam. Eu me lembro da minha prima com 15 anos, que uma vez abriu o berreiro dentro da minha casa, e nós perguntando para ela o que foi. Segundo ela, ela viu minha avó. Minha avó já era morta. Ela chorava. Então, assim, isso é um relato, enfim. Tá, mas por que eu estou te trazendo isso? Se a cada 8 pessoas aí da tua convivência tiveram um relato, vamos imaginar que no mundo inteiro tem pelo menos 1 bilhão de relatos. Ok? Tá. É possível que esse 1 bilhão esteja falando a verdade? Alguém está mentindo. Sim. Alguém está mentindo. Mas eu não consigo acreditar que todos estejam mentindo. Então, se um está falando a verdade, é porque alguma coisa tem também. Porque um só falando a verdade, já, de certo modo, legitima a existência de algo que a gente não sabe o que é. Sabe por que, Cauane, que eu digo que a gente não sabe o que é? Porque em todas as religiões tu vai encontrar alguém que morreu, foi, viu alguma coisa, voltou para contar e ainda montou livro. Na Igreja Católica tem, na Evangélica tem, na Umbanda tem, na Espírita tem, os muçulmanos têm. Para todas as crenças, alguém morreu, aí o médico ressuscitou ali no desfibrilador ali, a pessoa voltou e, nossa, contou alguma coisa, que eu não desconsidero e que eu não menosprezo. Só que são histórias diferentes, e eu acho isso misteriosíssimo demais. E ainda tem aquela outra teoria, mas aí é teoria mesmo, Uhum. que eu vi em alguns lugares que o teu cérebro, quando tu morre, ele ainda funciona por um tempo, ele te projeta imagens e tu não consegue saber se aquilo ali é alguma alucinação ou se é alguma coisa espiritual, é uma coisa muito confusa. Sim, os relatos de quem sai do corpo e vê o seu corpo num acidente de carro, né? E aí a pessoa tá lá, o pessoal da SAMU ressuscita o corpo, a pessoa volta. Eu tava vendo um vídeo, um cara um dia contando que ele sofria de paralisia do sono, e aí ele sempre tentava voltar a dormir, né, evitar aquela situação toda, e quando ele parou de evitar, ele disse que era como se a alma dele saísse do corpo, e ele viajava para vários lugares. Eu achei bem interessante aquele relato. Que louco. Eu gosto muito desses assuntos, e respeito muito, assim, essa questão cética, a questão espiritualista, enfim, né, eu acho que uma coisa também que é provocativa, tá? Em todas as culturas, sempre teve quem é ateu, né, quem não crê. Em todas as culturas, sempre tem aquela pessoa que é cética. Mas tu não vai encontrar na história um povo sem religião. Todos os povos tentaram, sei lá, responder uma necessidade filosófica, né? Qual é a necessidade filosófica? Quem sou eu? Não, primeira pergunta da necessidade filosófica. Da onde eu vim? Que são as origens, né? Quem sou eu e para onde vou? Eu acho que tá do ser humano, né? Até a própria história a gente cria para entender, com base no nosso passado, quem a gente é hoje. Então, acho que essa nossa busca por entender de onde a gente veio tá muito enraizada até na história, na cultura, em tudo. Eu acho que é condição humana, né? É muito difícil um ser humano não se questionar. E por não se questionar, e por se questionar, é que as culturas vão criando religião e pá. Sim. Helena, que massa esse papo, meu querido. Tá, tu é de Pelotas? Tu é da onde? Sou de Pelotas. É de Pelotas, onde é que tu estuda? Estudo no Pelotense. Pô, que massa. Tu tá lá no terceirão? Tô. Quem é que te dá aula de biologia? A Tati Fernandes? Sim. Ah, manda um beijão pra ela, eu conheço ela. Baita prof de biologia. Tá bom. Loucaça das ideias, gente finíssima. Manda um beijão, disse que o Mauro mandou um beijo pra ela. Tá bom, mando sim. Tá, minha querida, beijão, bom descanso e aparece na aula. Tu não te inscreveu, mas tu já tá inscrita, tá? De Tá 15 bom. em 15, porque eu revezo com o Ian, tá bom? Tá bom. Valeu, minha querida. Beijão. Tchau, tchau. Cauane, tamo indo, Cauane. Tá bom. Tá bom, minha querida, beijão.
Tchauzinho, bom Tchau. descanso. Até a próxima.